pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Gostaria de convidar os amados irmãos, em nome de Jesus, para se pôr de pé, para nós continuarmos orando ao Senhor, pedindo a Ele a direção, a primazia e que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Deus, nós adoramos o Teu nome, ó Deus. Nós bendizemos o Teu santo nome, ó meu Senhor. Deus, queremos render a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Deus, seja dado sempre ao Teu nome, ó Deus. Nesta hora queremos continuar, dizer que o Senhor é bom e as Tuas misericórdias, ela dura para sempre. Deus, nós Te agradecemos, ó meu Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa de oração. Deus, muito obrigado pelo privilégio. Deus, queremos Te agradecer por esta casa, Te agradecer, Deus, pela vida do pastor Naldo, pela diretoria, pela vida de cada membro, de cada congregado, dos visitantes. Queremos Te louvar, meu Senhor, pela vida dessas pessoas. Te pedimos, ó meu Senhor, nesta hora, aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor também continue a abençoar os Teus filhos com toda sorte de bênção. Mas, Deus, aos Teus filhos que vieram aqui nesta noite, Deus, com um propósito único, de adorar ao Teu nome na beleza da Tua santidade. Visita agora, Deus, a cada coração, a cada mente. Deus, em nome de Jesus, se for da Tua vontade, libera nesta noite um renovo, libera nesta noite a cura sobre os Teus filhos, ó meu Senhor. Que nesta noite, meu Senhor, venha ser uma noite especial para cada um de Teus filhos que vieram aqui Te adorar. Mas queremos também Te pedir aqueles que estão com pensamento, ó meu Senhor, outras situações que talvez durante o dia passou. Queremos Te pedir, Deus, que o Senhor visite esta mente agora, se faça cativo a Ti nesta hora, e que essas pessoas possam entender e ouvir aquilo que o Senhor, Deus, quer falar, continuar, Deus, a falar aos nossos corações. Que através dos hinos entoados aqui nesta noite, através da palavra, Deus, do adoração e oração dos Teus filhos aqui nesta noite, o Senhor já ministrou aos nossos corações, Deus. Por isso queremos Te pedir, Deus, continua, ó Pai, conosco, porque viemos aqui para ouvir a Tua voz. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor conhece, Deus, o nosso sentar e o nosso levantar. Não é diferente comigo que contigo fala nesta noite. Deus, mais uma vez o Senhor me confia estar aqui para fazer uso da Tua santa e bendita palavra. Deus, quero Te pedir que o Senhor continue a ter misericórdia da minha vida, mas que o Senhor use meus lábios, a minha vida, Deus, tão somente para falar, Deus, ao coração daqueles que estão aqui, daqueles que ouvirão a Tua palavra. Ministra ao coração do Teu povo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Queremos Te pedir que o Senhor neutralize ao meu Senhor o roubador da palavra, mas que em nome de Jesus o Senhor continue, Deus, conosco nesta noite. Continua, Deus, a visitar os nossos corações. Continua, Deus, a manifestar a Tua glória sobre os Teus filhos que estão aqui. Deus, continua, Deus, a visitar e a contemplar o desejo de cada coração que entrou nesta noite aqui na Tua casa. Deus, contempla o coração, Deus, desta mãe. Contempla, Deus, o coração desse pai. Contempla, Deus, o coração dessa mulher, desse homem, do jovem. Deus, contempla, Deus, o coração do Teu povo. Deus, e faz conforme o Teu querer, para a honra e para a glória e louvor do Teu santo nome. Deus, a Tua palavra diz que a Tua vontade, Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Faz isso no meio do Teu povo, faz isso em nossas vidas, ó meu Senhor. Queremos Te pedir, esconde-me, Deus, atrás da Tua cruz, que tão somente o nome do Senhor seja glorificado, e possamos continuar nos alegrando no Senhor mais uma vez nesta noite. Nós oramos e agradecemos a Ti,
em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Meus amados irmãos, estamos no segundo mês consecutivo a falar de um tema onde ele diz que avivados para multiplicar. E quando nós pensamos nesta palavra ou nesse tema, nós começamos a nos questionar, começamos a nos perguntar qual o sentido, qual o interesse, o que seria avivados para multiplicar, ou um avivamento da parte de Deus para nós podemos multiplicar nos nossos dias atuais. E durante esse tempo que foi me confiado para estar aqui nesta noite, eu comecei a me questionar, comecei a querer entender o propósito maior desse tema, avivados para multiplicar. E nós entendemos, eu comecei a ser ministrado e comecei a entender que tudo isso que nós estamos buscando durante esses dias, tão somente para uma coisa. Se o avivamento acontecer nas nossas vidas como igreja do Senhor aqui, o único propósito é para uma multiplicação. Porque se eu viver como na minha vida avivado, se não for para isso, que sentido tem? Não terá sentido algum. Então eu começo a ministrar nesta noite dizendo que o propósito maior de uma vida avivada ou um avivamento de Deus nas nossas vidas, o sentido é para uma multiplicação. Porque Jesus deixou bem claro quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E dos versículos, capítulo e versículos posteriores, ele disse: olha, sem mim nada vocês poderão fazer. Temos que estar ligados no Senhor para ser avivado e para multiplicar. E baseado em tudo isso, eu comecei a lembrar, para nós estarmos aqui nesse templo com essas cadeiras, ventiladores e ar-condicionados, houve algo que aconteceu há dezenas de anos atrás. Hoje estão aqui algumas pessoas que foram alcançadas alguns anos atrás, quando não tínhamos uma casa para congregarmos, não tinha uma igreja desse porte para nós cultuarmos ao nosso Senhor, mas tinha um beco, mas também tinha alguns papelões, tinha algumas coisas no chão que as pessoas chegavam e se assentavam, e algumas pessoas começavam ali a ensinar da palavra de Deus. O avivamento, que se nós formos entender isso, simplesmente é isso. É você, como Paulo disse: olha, eu vou me gastar e me deixarei ser gastado pelo Senhor e no Senhor. Então, alguns anos atrás, está aqui uma pessoa que fez esse papel de uma pessoa avivada no Senhor, que colocou a sua vida em prol de algumas pessoas, de alguns adolescentes, de alguns jovens, e que passaram por meses, que passaram por anos. Talvez algumas pessoas passavam e olhavam talvez assim: mas para que isso? Por que isso? Para que gastar esse momento com essas pessoas, esses jovens, esses adolescentes aí pelo chão? Quantas pessoas não olhou e falou isso? Mas o avivamento é esse, e o avivamento acontece aqueles que estão avivados, que estão vivendo essa vida no Senhor. Ele chega nos lugares impróprios, nos lugares que ninguém dá nada, e ali começa um grande avivamento naquele lugar. Hoje nós estamos aqui, glória a Deus, mas por aquilo que começou há dezenas de anos lá atrás.
avivados para multiplicarmos. Então, se nós estamos pensando em viver esse avivamento, buscar esse avivamento, entenda uma coisa, que o avivamento não é algo para você, algo que fique preso em você. O avivamento do Senhor é aquele que você busca Ele, você recebe. Você busca, você encontra. Você busca, você acha. Com qual propósito? Com o propósito de anunciar o Evangelho a toda criatura. Poderia aqui encerrar e finalizar com o propósito único do avivamento, ou dos avivados no Senhor. A única importância é essa, de multiplicar. No dia que no nosso aniversário da igreja, que o pastor ministrou e mandou trazer algumas pessoas que você fez parte, e eu vi as pessoas com a irmã Lina, via algumas irmãs com o pastor Pereira, e depois começaram a chegar algumas pessoas em mim, e ficamos aqui com algumas 6 ou 7 pessoas juntas. O propósito maior nosso aqui na terra é multiplicar. O que Deus deixou bem claro, Senhor, para nossas vidas, é para uma multiplicação. Às vezes Deus nos leva para lugares que achamos impróprios, para o lado de pessoas que parecem não merecer esse amor. Mas nós entendemos que quando nós chegamos nesse lugar, ou perto dessas pessoas, unicamente é para oferecer aquilo que nós já recebemos: o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Posso fazer isso se eu estiver avivado, buscando esse avivamento no Senhor. Quando nós falamos em avivamento, ele tem um conceito e nos traz algumas afirmações. E uma das suas afirmações é: o avivamento ou avivado é um ato de avivar-se, ou seja, tornar-se mais vivo. Se eu estou buscando esse avivamento, o conceito de avivado é para você continuar mais buscando ao Senhor. A Bíblia é clara quando ele disse aí, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque o seu nome enquanto ele está perto. Então, quanto mais eu me imagino que estou avivado, eu estou passando pelo processo de avivamento, o conceito diz que eu tenho que me avivar mais, ter uma vida mais ativa, ter uma vida mais viva, mais ativo, mais intenso, despertado ou nítido. Quantos de nós passamos por esse processo e por misericórdia ser arrastado por alguém, ouvindo aquele jeito, Deus, só o Senhor sabe como é que eu estou. Passamos por alguns processos que só a misericórdia de Deus que nos sustenta. Então o autor, ele diz que temos que ser despertado ou nítido. Então, para entendermos qual é o conceito de um avivamento ou de avivados para multiplicar,
temos que ser mais vivo, mais vivo no Senhor, mais intenso no Senhor, buscar mais ao Senhor. Lembro-me bem que há mais de 10 anos atrás, em um momento nosso, da nossa igreja, em crescimento, eu passei por um processo de achar que hoje o que eu busco, e tenho buscado de forma diferente. E é uma grande diferença de avivamento de um movimento. E eu por alguns, talvez anos, meses, não sei, mas busquei esse movimento pensando que era um avivamento. Eu lembro que uma das falas do pastor Pereira foi: esse mundo não é para você, esse meio não é para você. Mas com algumas pessoas que estavam em um processo, eu achava aquilo maravilhoso, achava que aquilo ia me produzir muitas coisas. Mas quando eu fui começando a ter essa consciência que o que me sustenta é a palavra, o que me sustenta é o Senhor, eu comecei a frear em algumas coisas. Infelizmente, algumas pessoas que no meu tempo eu comecei a, talvez de 12, talvez 1 ou 2 se encontra ainda hoje de pé, porque o movimento ele não sustenta ninguém. Há uma diferença daqueles que buscam o avivamento no Senhor e aqueles que estão buscando o movimento. Quando nós estamos avivados no Senhor, estamos presos na palavra, alicerçados no Senhor, passamos sim vendavais, passamos algumas coisas que nos balançam, mas quando nós estamos no Senhor, buscando esse avivamento na palavra, buscando esse avivamento, fazendo a vontade dEle, nós passamos e permanecemos nele. Mas quando nós estamos pensando que estamos avivados, mas estamos em um movimento, primeiro vendaval, não tem aonde nós nos sustentarmos. Por isso eu volto a dizer, o verdadeiro avivamento é aquele que dá fruto, que o fruto permanece. Então nós, durante esse tempo, estamos sendo desafiados para nos avivarmos, para aqueles que não deu para dar fruto, e aqueles que já deram, continuar dando fruto, para que o nome dele seja glorificado. E quando isso tudo passou, a outra fala do pastor Pereira que me marcou, ele me abraçou, disse: graças a Deus que eu não te perdi. Então nós passamos por esse momento, por esse processo, e graças a Deus que nós estamos ainda no Senhor de pé. Mas o avivamento ele já tem centenas de anos e não começou aqui. Um grande avivamento aconteceu ali nos Estados Unidos, e o tema das conferências em alguns países era reavivados no Senhor. Ou seja, algumas pessoas que já foram avivadas tinham uma necessidade de ser reavivadas no Senhor, e via algumas conferências que davam milhares e milhares de pessoas, estádios, muitos lugares que eram muitas pessoas,
E tinha uma pessoa por nome de Mordecai, que era um conferencista, um ministro, que talvez de 5 ou de 7 ele ia 4 ou 6, porque Deus usava de uma forma tremenda esse homem. E teve no ano de 1932, nos Estados Unidos, onde todos estavam ali no estádio, milhares de pessoas, e ele ministrando como sempre, o mover de Deus acontecendo naquele lugar. E na hora final ele começa a levantar e para e começa a fazer o apelo, chamando aquelas pessoas para aceitar a Jesus como seu Salvador. E o mais incrível que foi que esse Mordecai, quando ele ministra, eram dezenas, centenas de pessoas que vinham à frente e aceitaram a Jesus como Salvador. E nessa data, nesse dia, o cenário fica mudo, calado, sem ninguém. No finalzinho do seu apelo, vem um jovem de 16 anos, vem à frente ali e levanta suas mãos. E ninguém entende nada, porque esse homem era o top 1 para ações evangelísticas de avivamento. E naquele momento não havia ninguém, só um jovem. E eu acredito que todo mundo começa a se questionar. Aquele jovem está ali aceitando Jesus como seu Salvador. E talvez na cabeça daquele homem, que era dezenas, centenas de pessoas, só veio um. Imagina na cabeça daquele homem o que está acontecendo. Ele ora por aquele jovem. Aquele jovem sai. A conferência daquele dia termina. E depois de alguns anos, esse Mordecai, ele tem a alegria, o prazer de conhecer esse jovem que lá atrás tinha 16 anos, que ali com mais de 30 anos de idade. O relato diz que quando alguém apresenta a ele, está vendo esse jovem? Hoje o top 1 em todo mundo, o ministro da palavra, aquele que ministra aí, centenas de pessoas vinham à frente. Você sabe quem é aquele jovem que você pregou, que só vê ele na frente? Aquele pregador disse: não lembro. Disse: esse aqui é Billy Graham. Esse jovem, na sua ministração, ele aceitou a Jesus como Salvador. E hoje ele corre o mundo todo ministrando, evangelizando, e milhares de pessoas já aceitou a Jesus como Salvador. O que é que eu entendo com esse relato? Eu fiquei chocado quando comecei a ler essa história. Que às vezes, como lá no passado, irmã Nina, há dezenas de anos lá atrás, eram algumas pessoas, alguns jovens, uns adolescentes, que talvez, como eu falei, que alguém olhava e disse: são aquelas pessoas que hoje estão aqui, que já estão casadas, já têm filhos, hoje são líderes desta casa. Aquilo que foi plantado lá, naquele avivamento lá no chão. Eu imagino, irmã Linda, quando a chuva saía, pegava-se o papelão, pegava tudo, vamos. É aquele momento lá atrás. Foi aquilo lá que mudou a história. Foi aquilo lá que fez com que nós hoje estivéssemos aqui neste lugar. Foi alguém que disse: eu preciso fazer, eu preciso estar, eu preciso me doar mais. Eu acredito que naquele tempo, nem o próprio Mordecai, nem a própria irmã Linda não imaginava a proporção daquele momento, aquele avivamento que estava sendo liberado sobre aquelas pessoas. Primeiro ponto, nós entendemos o que é isso: que o avivamento recebido por nós para fazer a multiplicação não precisa ser de dezenas de pessoas, não precisa ser de centenas de pessoas, não.
Às vezes é alguém que está avivado como eu, buscar isso, você que precisa, nós precisamos buscar isso, como a irmã Linda se colocou. Como Mordecai não entendeu, mas naquele momento lá, ele não imaginava que aquele jovem de 16 anos ia fazer uma revolução em todo o mundo, ministrando a palavra, que através daquele jovem, milhares de pessoas iam chegar. História, como a palavra de Deus passarão os céus e a terra, mas a minha palavra ela não passará. Vão se passar todos nós, mas o legado fica. O legado daquele homem ficou. Eu estava lendo algumas frases dele, é algo que me chocava, uma das coisas que ficou gravado na minha mente, no meu coração, que ele dizia assim, que a alegria dele não era só porque milhares e milhares e milhares de pessoas se convertiam nas suas ministrações. Não. Disse: a minha maior alegria e revelação que eu quero ter é como aquele homem, aquele ladrão que estava ao lado de Jesus falando: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Disse: a revelação maior é essa, quando ele disse: eu vou para o meu Pai, eu vou preparar um lugar e voltarei. Ele disse: a minha maior alegria é que eu sei que eu estou aqui, mas eu já tenho um lugar preparado lá no céu, os avivados no Senhor. Ele tem também essa certeza de salvação. Ele não se importava. Quando eu fui atrás do movimento, hoje eu aprendi que o avivamento, não o movimento, mas o avivamento, ele é espontâneo na vida daquele que busca a Deus. Se você tem um coração para buscar a Deus, um dia a torneira ela vai se abrir em seu favor. Um dia o céu vai se abrir em seu favor. Segundo que o avivamento também é um processo. Quarto, o avivamento ele passa pelo processo da oração. Se nós olharmos para nós mesmos, quem era José Francisco 5, 10 anos atrás? Quem era o Veronilton há 5 anos atrás? Quem era o José Herbert há 5 anos atrás? Quem era nós? Temos que continuar nos esforçando para provar novamente disso, provar dessa verdade, porque isso é que vai nos motivarmos. Por tudo isso que nós passamos,
Mas se não tiver a obediência, nós iremos de fazer tudo isso aqui, mas nós não íamos alcançar esse avivamento, porque esse avivamento ele passa pelo processo principal, que é a obediência ao meu líder, ao seu líder e de sua vida com Deus. Mas na história, ela nos traz alguns momentos, Marcos, de quando algumas pessoas se permitiram passar por esse processo, estavam verdadeiramente avivados no Senhor. Atos dos Apóstolos, ele traz um relato e exemplo de uma igreja avivada, de uma igreja que precisa passar por esse processo de avivamento com o intuito da multiplicação. Joel liberou uma palavra quando ele disse que o Senhor derramaria sobre a igreja, sobre a carne, o teu espírito. Ou seja, lá no passado, Joel vem com essa promessa usada pela boca de Deus, disse: olha, há uma promessa da descida de um avivamento sobre a igreja do Senhor. E passaram-se milhares de anos, e quando os apóstolos eles estão reunidos, Atos capítulo 2 começa a relatar essa história, que eles estão reunidos e desce sobre ele o Espírito Santo, sobre eles, e é uma manifestação da glória de Deus naquela casa. O nome do Senhor ali é glorificado. E durante esse momento, algumas pessoas religiosas, algumas pessoas que estavam querendo entender o que estava passando, começam a questionar: o que é isso que está acontecendo? Eles estão embriagados, eles estão malucos. O que é que está acontecendo? E Pedro, com ousadia, começa a falar: não é nada disso. Na verdade, é uma promessa que foi lá no passado, está acontecendo hoje no povo aqui, derramado sobre o povo de Deus. E essa promessa continua para todos nós. Esse povo separado para uma missão, a qual foi cumprida, foram visitados pelo Espírito Santo, aonde para eles trouxe coragem, trouxe para eles atitude, trouxe para eles ali ousadia. Os avivados de Deus, eles não temem nada, porque eles sabem, se um Senhor mandar para a missão, é Ele mesmo que vai guardar. E o texto diz que Pedro começa a anunciar a palavra àqueles ali, começa a ministrar. E aí algo que é importante nesse capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 42, que ele nos traz uma clareza, para que como possamos viver com uma igreja avivada. Primeiro ponto, que uma igreja avivada, elas se dedicam, elas perseveram na doutrina da palavra de Deus. Então, para eu ser uma pessoa avivada, não tem um caminho
a não ser nas Escrituras Sagradas. Porque ela me dará um direcionamento das coisas certas. Aí o texto diz: pequeis, porque não conhece as Escrituras. Então não tem como passar por um avivamento se nós não tivermos doutrinado, seguro, arraigado na palavra de Deus. Segundo ponto, eles viviam de uma forma unânimes. Eles viviam junto. Como? Se for para um lado, vamos. Se é para comer algo, comeremos junto. Se é para celebrarmos, celebraremos junto. O texto diz que eles estavam juntos, unidos, no partir do pão, na comunhão. Eles estavam fechados. Vivemos aqui alguns meses atrás a quinzena dos jovens, que dizia que o tema era unânimes. E algumas pessoas que aqui passaram, ministraram e deixaram muito bem claro que pensamentos são diferentes, mas dentro de um projeto, dentro de um conceito, dentro de um propósito, todos têm que estar focados. Eu costumo a dizer com algumas pessoas e mando mensagem algumas vezes para alguns falando sobre unidade, sobre estar unido. E o conceito que nós temos é: unidos somos mais fortes. Sim, mas às vezes nós estamos com pessoas que se diz que está unido, mas ao mesmo tempo não está. Aí eu acrescentei uma fala minha que eu nunca vi. Eu coloquei: será que está mesmo? Eu sempre falo assim: olha, se nós estivermos unidos, imbuídos dessa missão, com o coração em Deus, nós podemos muito mais. Porque infelizmente tem acontecido essas coisas em nosso meio. Precisamos, para alcançarmos outras pessoas lá fora, tem que sair daqui de dentro essa afirmação que nós somos unidos de verdade. Porque, irmão José Francisco, quando esse povo eles viviam dessa forma, eles tinham um trabalho de viver dessa forma. A maioria das vezes os apóstolos saíam para a missão, mas o texto diz que o próprio Deus acrescentava as pessoas que iriam salvar. Ou seja, o nosso dever é buscar ao Senhor, anunciar, sim, mas se nós fecharmos, se nós estivermos juntos pagando um preço de jejum, de oração, buscar a fidelidade em Deus, quem vai fazer isso por nós é Ele mesmo. O texto que nós vamos ler ainda diz que Pedro, quando anunciava a palavra, as pessoas paravam, aceitavam, se convertiam, dava crédito. Por quê? Vida no Senhor. Vida no Senhor. Voltando para o texto, nesse contexto, no capítulo 3, o avivamento que está na vida dos apóstolos, ele não se contenta em estar
para ele mesmo. Ele entende que o avivamento, quando chega, ele tem uma missão. E qual é a missão? Em busca de almas, em busca de vidas. E aqueles que estão avivados, ele não perde, até nos lugares impróprios. Ele é um ganhador. Capítulo 3 diz que Pedro, ia passando de um lugar para o outro. O texto é claro quando diz que à porta do templo de uma cidade tinha um jovem pedindo esmola. O texto diz que ele pede esmola aos dois. Disse: olha, nós não temos recursos, nós não temos dinheiro. A única coisa que nós podemos oferecer é aquilo que nós temos. E ele disse: olha, não temos nem prata nem ouro, mas tudo o que nós temos nós te damos. Uma pessoa em Cristo avivada, ele tem sim o poder de transformar a vida de outra pessoa. Esse é o avivamento para nossas vidas. Esse é o avivamento. Se verdadeiramente queremos buscar no Senhor e pagar esse preço para isso, e entender que esse avivamento tem um propósito, e o propósito maior é esse. No capítulo 4 em diante, já começa ali a perseguição. Pedro e João, eles são presos. Tentaram o calar, mas perceberam que esses homens não tinham feito nada daquilo que anunciava Jesus Cristo como um Salvador. As pessoas o seguiam, prenderam. Depois do final de tudo, disse: olha, nós não temos como prender esses dois homens, porque eles não falaram nada além daquilo que nós já sabemos. E ele chama Pedro e disse: olha, nós vamos te liberar, porém não fale mais de homem algum. Ou seja, os doutores da lei estão falando para João, Pedro e João: olha, não fale mais de Jesus aqui. Os avivados no Senhor são ousados. Ele para, disse: olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós estamos vendo e ouvindo. Nós não podemos nos calar. Pedro e João, eles entendiam o propósito do avivamento que eles tinham recebido. Eles tinham convicção que aquilo que aconteceu não era para eles ficarem para ele mesmo, não era para eles ficar em quatro paredes, não. Eles tinham convicção que eles passariam pelo processo, mas ele tinha essa certeza. Não foi diferente também com Estevão no capítulo 5. Um homem cheio de fé, de sabedoria, de poder, que foi por ter a sua inteligência no Senhor, a sua sabedoria no Senhor, foi feito algo também para prendê-lo, para matá-lo, e o aconteceu. Mas uma revelação estava lendo hoje de tarde em casa, algo que me chamou muita atenção. Aqueles que vão no Senhor falecer, o próprio Deus o orienta e mostra. Depois que está tudo ali colocado para matarem ele, ele começa a falar com Deus.
E em um momento ele vê os céus abertos. Ele vê Jesus, o seu Salvador, à direita de Deus. Ele começa a clamar. E a sua fala, a mesma fala de Cristo Jesus, dizendo: Pai, perdoa eles. Até na morte, os avivados deixam o legado. Para finalizar, Atos 8, capítulo 4, um tema que a gente já viveu no passado. Atos, capítulo 8, versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Como da última vez que eu ministrei com esse tema aí, divisa, eu tomei um choque quando eu vi a palavra disperso. E tinha outra leitura que eu acho mais ideal, mas tem o mesmo sentido, que é: mas os que andavam espalhados iam por toda parte anunciando a palavra. Qual é o contexto? Pós-morte de Estevão, Paulo ainda tem a liberação para ir em busca, para perseguir a igreja de uma forma mais intensa. E isso acontece. Há um alvoroço com os servos de Deus. Mas em um lugar impróprio, em Samaria, onde normal era os servos do Senhor passar correndo, mas Pedro para e começa a anunciar a palavra. Paulo disse que deveríamos, o que ele fazia, pregar em tempo e fora de tempo. E Pedro, aqui nesse contexto, ele não teme a morte. Mesmo em perseguição, ele começa ali a anunciar a palavra para aquele povo. E o mais interessante é que o avivado em Deus faz com que as pessoas te ouçam, e através de você o nome do Senhor é glorificado. Segundo, o avivamento ou o avivado produz vida em lugares impróprios. E para finalizar, o resultado de um avivamento ou o resultado de uma vida avivada no Senhor é vidas resgatadas, curadas, restauradas e salvas no Senhor. Esse é o propósito maior do avivamento. O avivamento maior está aqui quando ele tem a convicção, quando ele libera a palavra, ele ministra, as pessoas param, ouvem, dá credibilidade à palavra e aceita o Senhor como Salvador.
E nesse contexto, as pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam à margem da sociedade, se aproximam. E há em um lugar impróprio, a história de muitas pessoas são mudadas. Então, o que é que aprendemos com tudo isso que foi aqui ministrado aos nossos corações? Que o avivamento, ele tem um único propósito. É a multiplicação. Deus continue abençoando a sua igreja aqui na terra, abençoando a Igreja Batista Fonte da Vida, a vida do pastor Naldo, pastor Pereira, a diretoria desta casa, que possamos continuar nos esforçando para viver uma vida avivada no Senhor. Amém? Põe de pé, vamos orar. Convidar a nossa irmã Lina, por favor. Orar a Deus, abençoando a igreja do Senhor em nome de Jesus, e finalizando o culto também. Nosso Deus e Pai, nós queremos tão somente dizer nesta noite, Pai, graças, glórias, aleluias, louvores, nós te damos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo perdão, pelo sacrifício do Senhor ali na cruz, para que hoje nós tivéssemos vida e vida eterna, vida em abundância, certeza de que um dia reinaremos com o Senhor na glória, que essa é a nossa esperança, é a nossa alegria. Deus, nos ajuda a perseverar até o fim, para herdarmos a coroa da vida. Assim está escrito em tua palavra. Deus, observar a tua palavra, como nós ouvimos nessa noite, Pai. Nos ajuda a ser servos fiéis no cumprimento do nosso dever. Pai, ajuda-nos, ó Senhor. Nós precisamos da ajuda do teu Santo Espírito para que nós possamos avançar, porque os tempos estão curtos, Senhor. A seara é muito grande, falta trabalhadores. Envia trabalhadores, meu Senhor, para a seara. Deus, nós ouvimos a tua palavra, mas precisamos fazer dela uma prática, Senhor, na nossa vida, em oração, em previsão. Vamos fazer previsão para nós mesmos. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Deus, eu te louvo por aquela viagem missionária, por aquele lugar, Senhor, deserto, aquele lugar seco, Senhor, mas ali pode florescer a tua palavra, Senhor, ali. Oh Deus, porque não há impossível para o Senhor. Para nós é impossível aos nossos olhos humanos, mas para o Senhor é possível todas as coisas, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que a gente pede e pensa, porque o Senhor é Deus. Então continua nos abençoando, abençoando a tua igreja na terra, Senhor, para continuar caminhando até a nova Jerusalém, que está nos esperando, Pai. Oh Deus, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia dos teus servos pastores. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Não só os pastores, os missionários, mas todo aquele que já teve um encontro com o Senhor, todo aquele que conhece a tua palavra, que sabe a responsabilidade da grande comissão. Nós estamos aqui como grande comissão, Senhor, para levar as boas novas àqueles que ainda estão nas trevas, aqueles que ainda não conheceram a Jesus ainda. Deus, só de ouvir falar, mas nós queremos, Senhor, fazer Jesus conhecido de verdade, que eles possam se alegrar na presença do Senhor como nós nos alegramos. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite que nós passamos na tua casa de oração, ouvindo a tua palavra, Senhor. Abençoa o teu servo, abençoa todos os teus servos, abençoa os teus servos que estão fora, ali, ó Deus, que eles ali estejam realmente, Senhor,
se edificando, se alimentando, para trazer coisas novas para nós, Senhor. Abençoa em tudo, abençoa todos nós, nos ajuda a ter uma noite de paz, Senhor. Visita os teus filhos que estão precisando realmente do teu aconchego agora, Senhor, do teu abraço. Dá sensibilidade para que eles possam ver que o Senhor está bem juntinho deles, Senhor. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus.